Boa noite, queridos, graça e paz. Estamos começando agora a nossa 8ª semana de oração, o primeiro dia dessa semana de oração. Hoje teremos o pastor Diógenes, lá de Jequié, na Bahia, que vai estar trazendo a palavra para nós. Daqui a pouquinho a gente vai botar ele para orar também e poder se apresentar para vocês, tá bom? Então vamos orar para a gente começar? A Fabiana já está mandando o link para o pessoal todo. E vamos lá. Pai de amor, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por mais uma semana de oração que estamos começando hoje. E pedimos, Senhor, que tu possa estar tratando conosco, falando conosco e ouvindo o nosso clamor e recebendo também a nossa adoração. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar com uma canção? Agora é o Senhor assim, ó. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor, e serei mais que vencedor, e serei mais que vencedor. Amém. A gente vai ter o nosso primeiro momento de oração agora, e eu vou pedir para o pastor Diógenes se apresentar e fazer esse momento de oração, né, onde a gente vai estar orando, pedindo a Deus pela nossa semana de oração e também pela campanha nacional de oração da nossa denominação. Vou estar dividindo aqui a tela. O pastor Diógenes, lá de Jequié, na Bahia, ele vai estar se apresentando para você e vai fazer essa oração para nós. Está contigo, meu querido. Amém. Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Estou eu aqui do lado de uma das pequenas, Alice, né? Que é uma das nossas filhas, com 3 anos, vai fazer 3 anos de idade agora no mês de junho. Estamos aqui no campo missionário de Jequié, além de mim, da Alice, também a minha esposa, o Andy, e a Sofia. Sofia já é um pouquinho maior, Sofia tem 8 anos. Desde dezembro de 2018, nós estamos aqui, né, com essa missão dada pelo Senhor de consolidar o trabalho que foi plantado aqui nessa cidade há mais de 20 anos atrás. E já quero desde já agradecer ao pastor Décio, à missionária Fabiana, por terem nos convocado para estar aqui participando desse tempo de oração, dessa semana de oração com os irmãos.
importante demais nós nos achegarmos a Deus, estarmos próximos a Deus nesse momento de tanta dor, de tanta angústia. É necessário buscarmos nele a esperança necessária, a força necessária para nós irmos adiante. Então, feche seus olhos nesse momento. Vamos orar. Orar agradecendo a Deus por esse tempo de oração. Orar agradecendo a Deus também por esse clamor, nessas semanas de oração que nós teremos também, que foram chamados aí pela nossa denominação. Oremos. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque aprove ao Senhor conceder a cada um de nós mais um dia de vida na sua presença. Muito obrigado. Obrigado porque as suas misericórdias se renovaram sobre nós, se renovam a cada manhã, misericórdias essas que não têm fim. Grande é a sua fidelidade. Agradeço, Senhor, por esse tempo que a igreja em Rondonópolis separou para estar dedicando à oração. Como nós precisamos conversar com o Senhor, saber daquilo que o Senhor deseja para nós nesse período tão conturbado. Saber que orar não é só depositar todas as nossas angústias diante de Ti, mas também é ouvir a Tua voz, ouvir o Seu direcionamento. Muito obrigado por essa possibilidade que o Senhor concede a nós, em nome de Jesus. Aqui serão feitos clamores, serão feitos pedidos. Nós suplicamos, mas sabemos que a resposta vem da parte do Senhor. E nós queremos aguardar na Sua boa, perfeita e agradável vontade. Nos ajuda a confiar no Senhor, a colocar nossa esperança em Ti e esperar receber do Senhor a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Tomar também esse período, Pai, que foi separado pela nossa denominação, para estarmos clamando por todo esse processo que está acontecendo ao nosso redor, por aqueles que estão enlutados, por aqueles que pegaram a doença, aqueles que já foram restabelecidos, aqueles que perderam o emprego também, pelo mundo de uma forma geral que clama pelo Senhor. Nos ajuda a sermos instrumentos Seus, seja de maneira presencial, também nas lives que serão desenvolvidas. Nós queremos colocar tudo diante de Ti. Não queremos que seja apenas um momento religioso, que seja algo separado somente no momento específico. Nós queremos demonstrar que nos importamos com aquilo que está acontecendo ao nosso redor e queremos fazer o melhor. Nos usa enquanto igreja local, nos usa enquanto igreja global para fazer a diferença. Muito obrigado. Dessa forma eu te oro grato em nome de Jesus. Amém. Papai, Amém. Vamos ver quem está com a gente. Eu queria, antes de falar quem está com a gente, porque esse programa que a gente usa, a gente não consegue visualizar quem está. Então, se você puder curtir ou fazer qualquer comentário, a gente agradece, né? A princípio, quem a gente consegue ver é a professora Isa, a minha sogra, né, tia Edna, e o Zequinha, né, o José Carlos, se eu não me engano. É o Zequinha lá da igreja. Então, são aqueles que já estão com a gente, serão todos bem-vindos. Inclusive aqueles que a gente não citou, porque a gente não consegue visualizar. Eu creio que deve ter pessoal lá da Bahia também, né? Então, vamos lá. Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. E em seguida, a gente vai fazer um outro momento de oração. Okay? Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar.
Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Amém. A gente vai estar tendo agora o nosso segundo momento de oração. A gente vai estar agradecendo a Deus, né, por algumas coisas e pedindo também por aqueles que estão enfermos. Vamos lá. A Fabiana vai dizer o que é o que agora. A gente vai estar orando. Vamos lá, com a minha listinha. Vê os agradecimentos primeiro, que são mais fáceis a gente lembrar. Agradecimento. A gente vai agradecer pela vida da Renata, que hoje ela vai estar completando. Está completando mais um ano de vida. Renata é secretária da igreja, líder do Ministério de Kids, né? Ministério Infantil, e membro da nossa igreja, muito amada. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dela, o ministério dela, família e a vida dela, né? Em todos os sentidos, emocional, físico, espiritual, financeiro, né? Em todos os sentidos. Nós vamos agradecer a Deus pela vida dela e pedir bênção sobre a vida dela. E em relação aos enfermos, a gente vai estar orando pelo Matheus Grassini, né? Que parece que hoje ele terminou um ciclo do tratamento, que os médicos vão estar se reunindo para resolver qual é o próximo caminho para esse tratamento dele. E tem mais algumas pessoas aí que a Fabiana vai estar falando, que eu já esqueci. Eu não botei na lista, porque a gente recebeu o pedido hoje, eu anotei ainda, que é o Rodrigo Albanês, se eu não me engano, o nome dele. Ele está com uma infecção de sangue. Há pouco tempo ele perdeu a mãe e o irmão por Covid. E ele está com uma infecção de sangue. Não sabe a causa, ainda estão investigando, né? Então, vamos estar orando por ele, pelo pai dele, que nessa situação fica preocupado, né? Porque perdeu a mãe, o filho, a esposa e o filho. E agora o outro filho, são só 2 filhos, né? Eram 2 filhos e esse filho agora está enfermo. Então, vamos estar orando pelo Rodrigo. Orando pelo, como a Judécia falou, o Matheus, né? Matheus Graci, Sebastião Araújo, Rita de Cássia, a Ellen. Esses 3 estão com câncer. A Aline também. Faz tempo que eu não tenho notícia da Aline, né? Mas quando está instável, quando não tem nenhuma coisa, ela fala. Pastor Christian tem melhorado, está entubado ainda, mas tem tido alguma melhora. Pelo Davi, Cristina, faz tempo que eu não tenho notícia dela. Ela tinha feito a tracostomia, agora eu não sei como que ela está. E aí tem outros. Então, vamos estar orando. Fabiano, faz essa oração para nós. Eu vou dividir a tela aqui para todo mundo poder estar orando junto aqui. Vamos lá? Ora aí para nós. Nós te agradecemos pelo teu cuidado para com as nossas vidas, ó Pai. Hoje, em especial, nós queremos te agradecer pela vida da Renata, né, pela serva que ela é, pela esposa, mãe, né, líder de ministérios. Nós sabemos, ó Pai, as dificuldades que tua serva passa, mas sempre firme, ó Pai, na tua palavra, e nós te louvamos pela vida dela. Queremos pedir, Senhor, que tu continues direcionando a tua serva, continue guiando seus passos, fique com a vida dela em todos os sentidos, ó Pai, com a sua família. E nós te louvamos, ó Pai, pela vida dela, por mais um ano que tua serva está completando no dia de hoje. Queremos agora também colocar diante do Senhor as vidas que estão enfermas, Senhor, aqueles pedidos que a gente tem citado sempre, outros que eu não citei, que está aqui na minha lista, que eu não citei, outros, ó Pai, que eu nem sei, mas o Senhor conhece. Queremos colocar também diante de ti o Matheus Grassini, em relação ao tratamento, que a gente não sabe ainda qual vai ser o tratamento, os médicos estão decidindo, vai ser uma nova etapa do tratamento dele. E também o Rodrigo, ó Pai, que nessa situação os médicos ainda não sabem o porquê dessa infecção no sangue,
que o Senhor possa estar direcionando os médicos, ó Pai, e queremos pedir, ó Pai, a cura para essas pessoas. Tu sabes, ó Pai, que é o desejo do nosso coração, mas nós queremos, ó Pai, que o Senhor venha estar fazendo a Tua vontade, ó Pai, porque independente da cura ou não, nós queremos que o Seu nome seja engrandecido através dessas vidas, ó Pai. Mas nós pedimos, ó Pai, nós clamamos ao Senhor pela cura dessas pessoas. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais uma canção? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Amém. Queridos, esse mês a gente tem trabalhado na igreja o tema liderança visionária, liderança bíblica, né? E a gente vai estar dando continuidade às ministrações sobre o tema, hoje com o pastor Diógenes, diretamente de Jequiera, Bahia. Ele vai estar... Estou tentando abrir seu microfone, não estou conseguindo. Vê se você fechou aí. Ah, tá aí, beleza. Então, o pastor Diógenes vai estar com a palavra agora, ele vai estar trazendo para nós a ministração da palavra de Deus. Vamos orar por ele? Pai de amor, nós te agradecemos pela vida do teu servo que se dispôs a separar um tempinho do seu ministério, do seu tempo com a sua família para poder estar com a gente ministrando a palavra de Deus. Fica com ele agora, cuida de nós e prepara-nos para receber a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tá contigo aí, meu irmão. Ok, meus amados. Mais uma vez, agradecendo ao convite, pastor Décio da missionária Fabiana, para estarmos aqui. Eu não sei se o pastor Décio vai lembrar, né? Acredito que sim, não é a primeira vez que esse convite é feito. Isso foi no ano passado, houve uma tentativa, né? Logo no início da pandemia, que nós realizamos algum tipo de trabalho juntos e eu fiquei me mordendo no Face, não consegui aceitar o convite de vocês e infelizmente não houve essa possibilidade, né? Mas louvado seja o nome do Senhor, que tudo é no tempo certo. Ele permitiu que nós estivéssemos aqui, então, nesse tempo que Ele está permitindo, nós vamos compartilhar daquilo que Ele colocou nos nossos corações. E eu quero pedir a você que, por favor, abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 2, os versículos 5 e 6. 1 João, capítulo 2, verso 5. A gente vai ler o verso 5, a parte B do verso 5, e o verso de número 6 de 1 João. 1 João 2, 5b e o versículo número 6. Está escrito o seguinte:
Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. A versão da Nova Tradução na linguagem de hoje fica ainda mais clara. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Quando o pastor Décio passou o tema dessa semana de oração, liderança visionária, liderança bíblica, né? Eu tentei ver outros personagens inspiradores também no que diz respeito à liderança para trazer uma palavra para os irmãos, mas não teve jeito. Eu fui para um lado, fui para o outro e não pude deixar de compartilhar com os irmãos aquilo que o mestre dos mestres, aquilo que o líder dos líderes, enquanto esteve aqui na face da terra de maneira encarnada, deixou para nós. E aí eu entendo que qualquer tipo de liderança que queira marcar, que queira inspirar, que queira ser exemplo, o primeiro exemplo, o primeiro referencial precisa ser o referencial de Cristo Jesus. E diante de tantas referências negativas que nós temos ao nosso redor, por vezes até dentro da nossa casa, porque eu não sei quanto a você, se você nasceu ou não no lar cristão, eu não nasci no lar cristão. E eu ouvia muito da parte dos meus pais, por exemplo, quando queriam que a gente fizesse alguma coisa, mas que por vezes eles não faziam, e criança, né, é ousada, normalmente questiona algumas ordens dos pais, eles falavam, né, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? E essa era a tentativa deles de nos fazer obedecer, mesmo sem ser exemplos. E eu entendo, irmãos, que a partir do momento que nós entregamos o nosso coração para Deus, nós não podemos absorver os maus exemplos, sejam maus exemplos do mundo, seja mau exemplo da família, seja mau exemplo daqueles que estão ao nosso redor. Nós devemos seguir os bons exemplos. E infelizmente a gente percebe que muitos crentes têm seguido esse mau exemplo. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Na prática, isso significa que existe muitos crentes com palavras bonitas, com roupa de crente, que até por vezes dentro do espaço religioso se portam como tal, mas as ações em geral não são bonitas. E o que nós devemos fazer? Devemos permanecer assim? Devemos assimilar que de fato nós temos que viver essa dicotomia entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos? Assim nós seremos líderes segundo o coração de Deus, líderes inspiradores, líderes visionários? E eu acredito que não. Se há alguém que está vivendo do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, essa é a hora de mudar. Esse é o tempo de mudar. E como é que a gente faz para mudar essa prática? Para a gente meditar acerca disso, o Senhor colocou no meu coração para falar sobre o tema andando como Cristo andou. Que você possa abrir o seu coração e deixar que o Espírito Santo possa falar por meio dessa palavra. Mas o que é que significa andar ou significa viver como Jesus Cristo andou, como Jesus Cristo viveu? Para nós exemplificarmos e ministrarmos aquilo que Deus trouxe ao nosso coração, nós vamos falar sobre algumas passagens que o próprio evangelista João, o apóstolo João, ele narrou em um outro livro seu, justamente no Evangelho de João. E por meio dessas passagens, dessas ações deixadas por Jesus, nós vamos buscar entender como é que nós devemos andar e viver segundo Jesus para sermos esses líderes visionários, esses líderes inspiradores. Primeira coisa que a gente precisa entender para que nós possamos viver como líderes visionários, líderes inspiradores, andar e viver como Jesus andou e viveu, é buscar viver longe das ansiedades desse mundo. E para falar sobre isso, eu quero lembrar para os irmãos do fato que aconteceu e está narrado no capítulo de número 2 do Evangelho de João. Simplesmente o primeiro milagre de Jesus em um casamento,
ali em Caná da Galileia. Houve determinado momento em que acabou o vinho da festa. E aí uma das parentes de Jesus, na verdade a sua própria mãe, Maria, talvez nervosa, afoita, ansiosa, vai até Jesus, querendo que naquele momento ele fizesse alguma coisa. Mas Jesus ele foi firme ao afirmar: ainda não é chegada a minha hora. Apesar de todo o ambiente propício, armado para Jesus mostrar o seu poder, mostrar o seu potencial, mostrar toda a sua força, quem era, Jesus esteve ali em paz e agiu com tranquilidade. Não no tempo em que Maria queria, não no tempo em que os convidados queriam, mas Jesus agiu no tempo de Deus. E é importante a gente entender isso porque a gente vive num mundo Nissimi hoje, no mundo Lame, no mundo instantâneo, no mundo iFood, em que nós pedimos a comida e que ela tem que chegar o mais rápido possível. A gente vai selecionar ali não somente o cardápio que a gente deseja, mas aquele restaurante que vai trazer a comida para nós o mais rápido possível. Vivemos no tempo do WhatsApp, em que é até deselegante. Imagine, você vê uma mensagem que foi mandada para você e não responder em até 1 minuto, né? A pessoa perceber que de alguma forma você visualizou a mensagem e não respondeu, é pior ainda. E nesse ambiente de tanta agilidade, de buscar aquilo que é instantâneo, Jesus ele nos dá vários conselhos. E vários desses conselhos estão no capítulo 6 de Mateus. Ele, por exemplo, diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Isso é algo óbvio, né? Não adianta você ter uma despensa cheia, mas não ter vida para poder se alimentar daquilo que está dentro da despensa. E não adianta também você ter vestes, você ter um closet cheio de roupas das mais finas marcas, sapatos também das mais altas grifes, mas não ter um corpo para calçar esses sapatos ou para vestir essas roupas. E esse consumismo e essa ansiedade tem feito muitas pessoas inverterem a ordem. O que é mais importante é o ter ou ser. Um pouco mais para frente, em Mateus capítulo 6, versículo 31, o Senhor Jesus também fala: portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, ou beberemos, ou com que nos vestiremos. Esse não é o tempo de nós estarmos inquietos, é tempo de nós estarmos tranquilos, descansando nos braços de Cristo Jesus. Mais para frente, em Mateus capítulo 6, no versículo de número 34, o Senhor Jesus ele vai arrematar, né? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que ele está dizendo é: viva o dia de hoje. Coloque o dia de hoje diante de Deus. Busque a orientação de Deus para viver esse dia, porque não adianta você viver já pensando no amanhã. Você vai se preocupar com o que está acontecendo hoje, vai se preocupar com amanhã. Quando chegar amanhã, você vai pensar no que você passou no dia de ontem, no dia corrente e no dia posterior. E isso vai gerar uma bola de neve que não vai trazer saúde. Pelo contrário, vai trazer por vezes uma síndrome do pânico, vai trazer uma crise de ansiedade, vai trazer uma série de problemas para a sua alma, vai trazer uma série de problemas para o seu corpo, para o seu coração. Se você quer ser um líder como o Senhor, um líder visionário, quer andar como Jesus andou, a primeira coisa que você precisa entender: busque em Deus viver longe das ansiedades desse mundo. Segunda lição que nós precisamos entender para que possamos ser homens, para que você possa ser também um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, para que você possa andar como mestre Jesus, como líder dos líderes Jesus andou.
Você precisa viver uma vida com Deus contínua. Você precisa de fato nascer de novo. No capítulo de número 3 do Evangelho de João, vemos Jesus dialogar com um mestre judeu por nome de Nicodemos. E ele vai falar sobre o reino de Deus. E Nicodemos, apesar de toda a sua piedade e demonstrar que queria de alguma forma conhecer a Deus, ele estava cego. Ele estava tão cego diante da religiosidade a qual ele estava vestido, que ele não conseguia nem entender a proposta de Jesus sobre o nascer de novo, conforme está lá em João no capítulo 3, no versículo de número 3. E isso vai trazer para nós que da mesma forma nós não podemos nos deixar cegar pela religiosidade. Tem pessoas que acham que já estão no caminho certo, que podem liderar, que podem fazer qualquer tarefa, afinal já tem 10 anos como crente no Senhor, 5 anos como crente no Senhor, já fez um seminário teológico, foi ordenado para um determinado cargo, foi comissionado pela Assembleia da Igreja para desempenhar, seja lá o que for, e ela entende que por conta disso ela já está capacitada para ser alguém usado pelo Senhor. Mas essa passagem deixa clara que não basta apenas você fazer parte de uma religião, você fazer parte do hall de membros de uma igreja. Você precisa de fato ter entregue o seu coração a Deus e se deixar governar pelo Espírito Santo de Deus todo dia, justificado, regenerado, sendo santificado a caminho da glorificação. Não dá para ser crente só no domingo, meu amado irmão, ou numa sexta-feira, numa terça, não sei, independente dos dias em que os irmãos realizam celebração. Nós não devemos ser crentes somente quando nós estamos dentro da casa de oração. O Senhor não quer que nós tenhamos momentos de adoração. O Senhor quer que nós tenhamos vida de adoração. E para que você possa viver e andar como Jesus andou, e quem sabe ser levantado como um líder segundo o seu coração, você precisa entender essa segunda verdade. Andar como Jesus andou significa ter um relacionamento fiel e sincero com Ele todos os dias. Todos os dias é tempo de ler a palavra, todos os dias é tempo de orar, todos os dias é tempo de pensar, de falar, de agir, tal qual cristãos, pequenos cristos, assim como o Senhor deseja. Então a segunda lição que nós aprendemos para andar e para viver como Jesus, nós precisamos ter uma vida com Ele todos os dias. E para isso é necessário nascer de novo. A terceira lição que nós aprendemos também, para que eu possa andar e viver como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como Mestre dos Mestres, como Líder dos Líderes, nós precisamos também nos importar com aqueles que estão padecendo necessidade. Em João, no capítulo de número 6, Jesus pregava às multidões. E aí, de maneira proposital, ele pergunta, para os seus discípulos: onde compraremos pão para que comam? Porque o Senhor Jesus já havia ficado um bom tempo ali ministrando para a multidão. Eu imagino que não foram minutos, não foi uma hora. Hoje a gente percebe que as pessoas estão tão inquietas nesse tempo instantâneo que se a gente passar de 30 minutos ministrando a palavra, já estão olhando para o relógio, já vão beber água, já vão no banheiro. Eu imagino que aquela multidão ficou horas e horas embebida ali, embebecida pelos ensinamentos de Cristo Jesus, e ficou tarde. E Jesus, entendendo que aquela multidão ela precisava se alimentar, pergunta então para os discípulos, aonde compraremos pão para que comam? Está lá em João, no capítulo 6, no versículo de número 5. E aí Jesus recebe como resposta de Filipe, nem com 200 denários seriam suficientes para que todos recebessem um pouco. Ali devia ter cerca de umas 20 mil pessoas, contando 5 mil homens, e talvez ali com mulheres e ainda crianças,
provavelmente deveria ter ali perto de 15 a 20 mil pessoas ouvindo ali aquela mensagem da parte do Senhor. 200 denários seriam aproximadamente ali uns 20 mil reais. Talvez trazendo para os tempos de hoje, a gente poderia falar aí em R$1 para ser dado para cada pessoa. Eu não sei como é em Rondonópolis, mas R$1 aqui muito mal se compra 2 ou 3 pães. Para aquele tempo que as pessoas ficaram ali, com certeza não seria alimento suficiente aos olhos humanos. O problema de Filipe ali era mais do que um problema da área econômica. O problema de Filipe é que ele não estava vendo ali que havia um lado social e espiritual que o Senhor Jesus queria que aquelas pessoas fossem ministradas. Eu, particularmente, eu fico muito sensibilizado quando vejo pessoas passando necessidade. Principalmente quando a gente percebe entre aqueles que estão passando necessidade crianças e idosos. Aí é que corta o meu coração mais ainda. E eu entendo que a gente não pode cantar hino de vitória, hino triunfante, vivendo só das vitórias, na verdade, pessoais, enquanto o nosso irmão ou enquanto o nosso próximo ele está padecendo alguma necessidade. Nós precisamos aprender a compartilhar o que nós temos com o nosso semelhante. Mesmo sendo pouco aos nossos olhos, sendo muito, talvez, aos nossos olhos, nós temos que compartilhar o que nós temos com o Senhor, com o nosso irmão. Andar como Jesus significa compartilhar o pão nosso que o Senhor dá a cada dia, que nós pedimos e Ele sempre nos dá. Então essa é a terceira lição que nós aprendemos nessa noite. Nós precisamos nos importar com aqueles que estão padecendo necessidade. A quarta lição que nós aprendemos nessa noite é como é que eu posso andar como Jesus, posso viver como Jesus e ser uma liderança que inspira e que vê mais além daquilo que está diante dos nossos olhos. Eu preciso também estar disposto a chorar com aqueles que estão chorando. Parece, irmãos, que a cada dia nós estamos ficando mais insensíveis à dor alheia. Uma vez que a gente está vivendo num mundo egoísta, onde existem alguns ditados, eu não sei se esse ditado tem aí em Rondonópolis, mas aqui no Nordeste é muito comum ditado que fala: farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Farinha pouca, meu angu primeiro. Aí depende da região do país aonde se está, mas a ideia é que se a farinha está pouca, primeiro sou eu, vou fazer aqui o meu pirão, vou garantir a minha alimentação. A gente quer ser assistido quando a dor é nossa, mas quando é dos outros, nós pensamos que não tem tanta prioridade assim. Até na hora da oração, né? Na hora do clamor, quando nós clamamos por nós: Senhor, entra com providência, que o Senhor me ajude, e aquele clamor forte, e por vezes quando oramos pelo próximo: Senhor, tu sabe, seja feita a vontade do Senhor. Lá em João, no capítulo de número 11, nos é mostrado a ressurreição de Lázaro. Jesus havia sido acionado antes. Deixei ali separar um pouquinho de empurrar a cadeira. Pronto, parou. Mas eu estava dizendo que Jesus havia sido acionado para cuidar de Lázaro, para vir ao encontro de Lázaro antes da sua morte. Provavelmente as pessoas confiavam que Jesus seria capaz de curá-lo da sua enfermidade. Mas, aos olhos humanos, Jesus não chegou a tempo. Quando ele chegou, Lázaro já tinha 4 dias que estava morto, já estava sepultado. E o que fez Jesus? Jesus disse: sinto muito, e voltou para sua base? Não. O texto diz, lá em João no capítulo 11, no versículo de número 35, que Jesus, ele chorou. Jesus, ele
ele teve tanta empatia, sentiu tanto a dor daquelas pessoas que estavam ali. Lázaro era seu amigo, que Jesus acabou chorando e fez o que Deus lhe havia autorizado ao ir ao encontro daquela família que estava sentindo aquela intensa dor. Os irmãos bem sabem que nós estamos vivendo num tempo de pandemia, e essa pandemia que também atinge a nossa nação já matou mais de 400 mil pessoas. Outras ficaram sequeladas, mesmo sendo curadas dessa doença, e ainda outras, dentre os vários problemas, acabaram perdendo o seu emprego. E aí? Você, enquanto igreja do Senhor Jesus, tem feito o quê? Tem feito o que para socorrer os enlutados? Feito o que para trabalhar com essas pessoas que estão se recuperando do Covid? O que você tem feito para socorrer aqueles que estão sem emprego? Apenas se lamentando, apenas se alimentando das notícias terríveis que a televisão passa dia após dia? Ou tem se colocado à disposição, a sua vida, os seus dons à disposição para minimizar todo esse problema que está acontecendo ao nosso redor? Irmãos, se nós queremos andar como Jesus, nós precisamos nos envolver menos com os nossos projetos e nos lembrar mais daqueles que estão sofrendo dores e agonias perto de nós. Quarta lição: para ser um homem segundo o coração de Deus, um líder visionário, um líder que inspira, vivendo e andando como Jesus, esteja disposto a sentir a dor daqueles que estão chorando. A quinta lição que nós aprendemos para ser alguém que anda como líder dos líderes, como mestre Jesus, que nós precisamos aprender a servir uns aos outros. Em João, no capítulo de número 13, nós vemos Jesus fazer o inacreditável para um mestre judeu durante uma ceia. Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos. Para nós, principalmente que acostumamos a ver por vezes, até por meio de outras religiões, cerimônia de lava-pés, né? Que vivemos numa sociedade como a nossa, onde tudo é calçado, onde nós temos calçados apropriados, né? A gente acha que isso foi uma bobagem, mas nos tempos de Jesus isso não era uma bobagem. Na verdade, a pessoa que era responsável por lavar os pés dos convidados era o menor dos empregados de uma casa, era alguém que tinha um menor valor ali, que não era uma tarefa fácil. Imagine você viver num tempo onde as ruas não eram calçadas, não tinham asfalto, os calçados também não eram fechados, e você pisando em tudo que é tipo de terreno, com tudo que é tipo de dejeto, os pés deveriam de fato chegar em casa bem podres, né? Então, aquele que fazia essa tarefa com certeza, inclusive, não gostava da tarefa de fazer esse asseio nos pés. Mesmo assim, mesmo sendo quem era, Cristo não se fez de orgulhoso e acabou deixando esse exemplo para nós. Foi ele mesmo que disse: se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Sim, irmãos, todos nós fomos chamados para consolar aqueles que precisam de consolo. Todos nós fomos chamados para encorajar os nossos amados irmãos. Fomos chamados para ensinar, chamados para ser hospitaleiros de uns para com os outros. Interessante que tarefas como essas, por vezes, são empurradas para nós, enquanto pastores, enquanto missionários. Não, isso é tarefa do líder. É o pastor que deve ter uma casa com 3 ou 4 quartos para estar recebendo pessoas que venham de fora e que precisem de abrigo. Só o pastor pode aconselhar, só o pastor pode encorajar, só o pastor pode consolar. Mas esse uns aos outros não é apenas de pastores para ovelhas. Uns aos outros se refere a todos os membros do corpo de Cristo Jesus.
O mundo ele só quer nos empurrar para buscar aquilo que é bom, que é confortável para a gente. Mas para aquele que quer ser um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, alguém que quer andar, quer falar, quer agir como o Senhor, quem sabe está sendo levantado como líder segundo o coração de Deus, precisa querer muito mais. Nós precisamos querer andar como Jesus também no tocante a isso. E para isso, nós temos que estar dispostos a servir o nosso próximo. Nessa noite, irmãos, nós fomos desafiados a não somente dizer que somos servos de Jesus, mas a andar e viver como Ele. Não apenas com palavras, com roupas bonitas, mas também com atitudes que agradem o coração de Deus. Para isso, em primeiro lugar, nós precisamos deixar de lado a ansiedade. Precisamos confiar a Deus a nossa existência, confiar a Deus o nosso ministério, confiar a Deus a nossa vida, sabendo que todas as demais coisas serão acrescentadas. Depois, nós não podemos viver de uma falsa religiosidade. Chega de viver apenas de títulos, chega de viver apenas pensando no tempo que você tem na fé, chega de viver de culto em culto. O Senhor nos chamou para viver uma vida de adoração contínua. Terceiro, ocupe-se de cuidar dos necessitados. Tenha íntima compaixão, tal qual o Senhor sentia quando olhava para a multidão e viam elas como ovelhas desgarradas, como se não tivesse pastor algum. Aprenda a sentir a dor do outro. Essa também é uma outra lição que nós aprendemos nessa noite. A gente tem as nossas lutas, temos as nossas dificuldades, mas nós precisamos também sentir a dor daquele que está sentindo essa dor ao nosso redor. Por fim, se você quer ser um líder exemplar, um homem, uma mulher exemplar e viver e agir como o Senhor agiu, esteja disposto a servir o seu próximo. A tarefa de servir não é uma tarefa apenas pastoral, não é uma tarefa do presbitério, do diaconato, da assistência social da igreja. Essa tarefa dos mandamentos recíprocos, ou seja, todas as vezes que você ouve uns aos outros, é mandamento recíproco. E está falando de uma atitude que deve ser vivida por toda a igreja. Esse serviço é para cada um que é discípulo de Cristo Jesus, para cada um dos membros da sua igreja. Para que a gente possa andar com Cristo, viver como Cristo, sermos pessoas inspiradoras, que são exemplos para as outras, precisamos deixar que de fato Ele seja o dono das nossas vidas. Se você por acaso ainda tem alguma reserva com Cristo Jesus, é hora de você deixar essa reserva de lado e entregar o seu coração por completo. O nosso Deus não é um Deus de um dia na semana. Nosso Deus não é Deus de parte. Nosso Deus é um Deus de todo. Então entregue o seu coração a Ele. Diga que você quer ser totalmente dele. E que você possa ser então esse homem, essa mulher, segundo o coração de Deus, para marcar essa geração e fazer o que Ele deseja. Feche seus olhos e vamos conversar com o Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui orando, clamando ao Senhor, suplicando por necessidades nossas, necessidades dos nossos amados irmãos, necessidades do mundo que nos cerca e ainda também ouvindo uma palavra da sua parte. Tenha misericórdia de nós quando dizemos com os nossos lábios que seguimos ao Senhor, que andamos como o Senhor, mas temos atitudes que destoam totalmente dessa fala. Nos ajuda a ter uma vida que agrade o seu coração o tempo todo. Nos ajuda a ter atitudes com os nossos irmãos em Cristo Jesus, com o nosso próximo, que mostra que de fato somos nova criatura no Senhor. Nos ajuda a viver como justificados, como regenerados. Que a obra da carne deixe de fazer parte da nossa vida, que o fruto do Espírito venha a ser o agir constante em nós. Fique à vontade para mudar aquilo que precisa ser mudado. Em nome
de Jesus. Porque nós não queremos andar como o nosso coração deseja. Nós queremos andar e viver como o Senhor fez quando esteve aqui na face da terra. Queremos declarar: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nos ajuda em nome de Jesus. Que o Senhor continue a ministrar a sua bênção sobre essa amada comunidade ali em Rondonópolis, em nome de Jesus. Uma vida do pastor Décio, de toda a sua família, liderando aquele trabalho. Toma também todos os amados irmãos que trabalham ali. Não permitam que eles fiquem desanimados por nenhuma circunstância que aconteça diante dos seus olhos ou ao seu redor. Que eles estejam firmes, com os olhos fitos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, e dessa forma possam avançar sobre essa cidade e muitas outras que o Senhor assim permitir, levando o seu reino e o seu evangelho adiante. Levanta, Pai, os líderes segundo o seu coração, que o Senhor deseja, líderes visionários, líderes inspiradores, líderes que gerem outros líderes, para que o seu nome venha a ser honrado e glorificado ainda mais. Muito obrigado. Dessa forma eu te oro grato em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estou à disposição. Todas as vezes que chamarem, estarei por aqui, viu? Deus abençoe e até mais, em nome de Jesus. Amém. A gente agradece ao pastor Diógenes. Ele estava falando da vez que a gente combinou, deu tudo certo, só que a internet não ajudou, a gente não conseguiu colocar ele na conexão de jeito nenhum. Ele pronto lá, a gente tentando e não conseguia, mas hoje deu certo, né? Hoje deu certo. Né? A gente quer agradecer mais uma vez a presença dele, a palavra abençoada e abençoadora que ele trouxe para nós. E a gente quer estar orando por ele também, por sua família e pelo campo de Jequié, né? É um campo que também tem 20 e poucos anos, que nem o nosso aqui, né? A gente veio aqui também para consolidar e tentar a emancipação desse campo, né? E eu creio que esse também é o desejo do teu coração aí, né? Então, Fabiana vai estar fazendo essa oração agora, agradecendo a Deus pela sua vida, sua família. E tem também uma mensagem para você aqui, ó. Não sei se você conhece, pastor Décio Moraes, bom baiano, seja bem-vindo. É que eu não sei colocar na tela. Eu ainda vou aprender a fazer isso aí, depois a gente vai estar colocando. Olá, Fabiana, ora para nós. Vamos orar? Pai de amor, nós te louvamos, ó Pai, pela vida do pastor Diógenes, pela vida, ó Pai, da Wendy, das meninas, ó Pai, de suas filhas. Te louvamos, ó Pai, porque mesmo sem conhecê-los pessoalmente, nós criamos um laço de amizade. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado dos teus servos. E queremos pedir, ó Pai, a tua bênção sobre essa família, sobre a igreja de Jequié, que eles possam ser bênção ali naquele lugar, Senhor, e que ele possa estar fazendo a tua vontade naquele trabalho ali, Senhor. Que nada venha dele, que ele possa sentir o teu direcionamento, Senhor, e que eles possam ser bênção não só ali, mas onde quer que eles passarem, Pai. Também o pastor Diógenes, como presidente da associação, que o Senhor possa estar usando o teu servo ali, usa, Senhor, o ministério dos teus servos, né, tanto dele quanto da missionária Wendy, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, este lar, sustentando os teus servos em todos os momentos, Pai, os momentos de dificuldades, os momentos de alegria, que eles possam, Senhor, ser abençoados em todos os sentidos, físico, emocionalmente, financeiro, espiritual, que a tua bênção seja, Pai, neste lar. É isso que nós te pedimos, nos abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, a gente tem mais algumas pessoas com a gente. A Fabiana vai estar falando tem ali. Tem mais, mas não deu para ver. Marcinho Bezerra. Direto dos Estados Unidos, né? Estados Unidos. Meu sogro foi citado aqui, né? O pastor Décio Moraes. E a Angélica, que não apareceu aqui, mas eu sei que ela está assistindo, porque eu vi que ela está assistindo, mas vi olho a olho. Olá, igreja. Nosso último momento de oração, a gente vai estar clamando ao Senhor agora pelo nosso país, pelo mundo, e para que haja essa imunização em massa, né?
que a gente possa conseguir, todos sejam vacinados. Porque em casa só eu fui vacinado por ser profissional da área de saúde. Hoje meu pai tentou tomar a segunda dose da vacina lá no Rio e não conseguiu ainda, que a Coronavac acabou. Então, vamos estar orando para que essa pandemia possa acabar logo e que todos possam ser vacinados. E em seguida a gente vai estar encerrando. Eu vou, assim que eu terminar de orar, eu vou passar para o pastor Diógenes para ele poder dar a bênção apostólica para nós também. Beleza? Vamos orar então? Pai de amor, nós louvamos e engrandecemos o teu nome por estarmos finalizando mais um dia de uma semana de oração. Pedimos que tu possas continuar a falar conosco e a tratar conosco. Agora, Senhor, colocamos diante de ti a situação do mundo, a situação do nosso país, onde clamamos por essa imunização em massa, que todas as pessoas possam estar recebendo essa vacina, para que possa estar contribuindo para que esse vírus possa ser extinguido e que todos possam estar protegidos, além da proteção que já temos de ti, Senhor. Então fica conosco, fica com o mundo e cuida de todos nós, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada parte do corpo de Cristo, presente não somente nessa transmissão, mas em toda a face da terra, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos, e até amanhã, no nosso segundo dia da semana de oração, onde teremos a ministração da palavra vindo diretamente do Ceará, dessa vez. Tá bom? Um forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Forte abraço, queridos. Fiquem na paz.